Dona Rita, participando do tratamento com a água, o que aconteceu? Há 6 anos atrás, mais ou menos, bispo, eu comecei a sentir muitas dores na região pélvica, né? E aquelas dores foram se intensificando, e eu fui fazer o exame que as mulheres fazem normalmente todos os anos, e atestou que eu estava com câncer no colo do útero, já no grau 3. 3? Sim, senhor. E eu fui encaminhada para o especialista para fazer a biópsia, para ver a situação do meu útero. E chegando lá, ele disse que meus órgãos já estavam todos comprometidos, assim, né? O útero, o ovário, enfim. Passou para mim uma cirurgia urgente, esterectomia. E eu fiquei assim, bispo. De acordo com os médicos, câncer grau 3... Sim, senhor, já era um grau avançado. Avançado. Teria que operar. Eu tinha que tirar com urgência para poder, tirando os órgãos, já passar para começar a quimioterapia. Não havia outra alternativa? Não, senhor. O que a senhora fez? Eu fui tentar fazer a cirurgia, mas eu não consegui. Não consegui fazer a cirurgia, eu não consegui dar seguimento no tratamento. E aí eu comecei a usar minha fé. Por que a senhora não conseguiu dar seguimento ao tratamento? Porque foi bem naquela época ali da pandemia, bispo. E eu não conseguia, porque os médicos estavam ocupados, os hospitais não tinha leito, não tinha vaga. E eu ficava indo eu fui em vários hospitais, em vários médicos, mas eu não consegui chegar no tratamento. E o que a senhora fez então? Eu comecei a tratar com a água do milagre. Usou a fé? Sim, senhor, usei a fé. Inclusive, bispo, é só um detalhe, né? Que eu cheirava mal, bispo. Eu cheirava mal. Porque o câncer, já no grau 3, já é um grau, assim, avançado, né? Então, eu passava muito, às vezes, constrangimento. Eu não podia fazer as minhas atividades normalmente, né? Porque eu sentia muita dor, muita dor. Enfim, foi assim que eu cheguei, assim, no tratamento, com essa situação. E o que aconteceu? Então, durante 2 anos, eu fui usando a minha fé, tomando a água, me ungindo. Perseverando? Sim, senhor, nos domingos. Enfim, depois de 2 anos, eu voltei lá na médica, né, no hospital onde eu tinha sido diagnosticada. E comecei de novo. Quando eu fui fazer a minha consulta, ela explicou para mim, olha, esse tipo de câncer, ele não é um câncer que se espalha no órgão. Ele começa num lugar e ele entra. Então, ele entra para os outros órgãos. Ele começa no colo, vai para o útero, vai para a bexiga, vai para o intestino, enfim. E aí ela disse que com o tempo que já tinha passado, eu já estava com grau avançado. Então ela disse que eu teria mais gravidade ainda, né? Porque eu não tinha feito nenhum tipo de tratamento. E aí eu, na fé, vamos começar de novo. Fui fazer o exame e não deu nada, bispo. Nada? Não, senhor. Não deu nada. Sumiu, ela ficou até assim, bora fazer de novo, para ver se não aconteceu alguma coisa. Mandou fazer de novo. 2 vezes? Sim, senhor. Ou seja, tem um exame do antes. Tenho do antes. E tem um exame do depois. Tenho do depois. A doutora disse que pelo tempo que passou, a situação estaria muito pior. Muito pior, porque eu já estava com grau 3, eu já estava com grau avançado de câncer no colo do útero. Ele já tinha comprometido os meus órgãos, assim, né, femininos, o ovário, o útero, o colo. Então, quando eu cheguei nela, ela disse para mim, ainda me deu uma bronca, né? Poxa, você não fez nada, você não fez a cirurgia, então... Fiz, né? Só voltei a senhora falar, eu fiz. Não, eu falei para ela, eu estou bem, eu usei a fé. Sim, senhor. Saúde perfeita. Sim, senhor. Ou seja, um milagre. Não teve que operar. Um milagre comprovado pela medicina. Eu não tomei nenhum comprimido, bicho. Para dizer assim, eu tomei um comprimido para combater essa doença. Um milagre aconteceu. Sim, um milagre aconteceu. Amém. Deus abençoe a senhora. Sim, senhor. Amém. Dona Simone, participando do tratamento, o que aconteceu? Bispo, em algum tempo, né, eu comecei a sentir dores, né, tipo assim, nas costas, né, então eu comecei a sentir, e eram fortes dores mesmo. E aí, nisso, quando eu fui ver, os meus olhos começaram a ficar amarelos, né, as minhas unhas também ficaram amarelas, o meu corpo estava mudando, né, e também uma coceira que não passava. Era como se tivesse, aqui no paraense fala que é maruim, né? Como se o bichinho estivesse me picando o tempo todo. E eu me coçava, que eu me arranhava. Chegou a ficar, minha costa ficou em carne viva. E aí, com isso, eu procurei os médicos, né? Chegando lá,
eu descobri que eu estava com uma inflamação na minha vesícula biliar. Sendo que essa inflamação soltou pedras dentro de mim, né? Então, por isso que eu estava com esses sintomas. E aí eu fiquei internada. Aí o médico disse que o que eles teriam que fazer era uma operação, né? Então, o meu caso não tinha mais como tomar medicação, nem nada. Só que quando eu fui para o hospital, eu levei a minha água do tratamento, né? E aí, lá mesmo, no hospital, eu comecei a tomar. De acordo com os médicos, o que teria que fazer? Uma operação. Teria que operar. Sim, senhor. Aham. E aí eu fiquei internada vários dias, só que usando a fé. E eu não aceitava. Eu falava, meu Deus, eu não aceito. Eu não aceito, meu Deus, o Senhor vai ter que fazer um milagre. E aí, lá mesmo no hospital, os médicos viram a minha mudança. Eu comecei, os meus olhos começaram a mudar, as minhas unhas voltaram ao normal. E aí eles falaram, olha, senhora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lhe mandar para casa, né? E a senhora vai aguardar o leito para a operação. E aí eu continuei usando a fé. Eu tomava água, bispo, como se fosse um remédio, de 6 em 6 horas, sem tomar medicação, né? E aí foi que veio o milagre. Mas foi o pastor da igreja que disse para a senhora não tomar remédio? Não, senhor, bispo, não foi. Não foi? Não, senhor. A senhora usou a fé? Sim, senhor. O que aconteceu? E aí, quando eu fui fazer o novo exame, deu que não tinha pedra nenhuma. A médica disse assim, olha, dona Simone, você vai ficar no lugar, né, na máquina lá que a gente fica, você vai ficar 20 minutos. Eu fiquei 1 hora porque a médica ficou procurando e não tinha mais nada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Milagre comprovado pela medicina. Sim, senhor. Com os exames, o antes e o depois. O antes e o depois. Totalmente curada? Totalmente curada, bispo. Amém. Deus abençoe a senhora. Amém.